Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo a respeito de teologia. No vídeo passado nós conversamos um pouco a respeito das três autoridades no que diz respeito à religião, razão humana, igreja e Bíblia, e destacamos a Bíblia como verdadeira autoridade. E agora continuaremos o nosso estudo falando um pouco a respeito da Bíblia propriamente dita. Porque nós já vimos que a Bíblia é a verdadeira autoridade. Mas o que é a Bíblia? É exatamente sobre isso, como ela está organizada. É exatamente sobre isso que nós vamos pensar nesta oportunidade. Lembrando que apesar desses estudos serem um tanto quanto particulares, nós estamos disponibilizando aqui nesta rede, no YouTube. E se você quiser acompanhar os vídeos conseguintes, se inscreva, ative as notificações para que possa estar observando. Bem, uma consideração minha: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo de número 8, versículo de número 32. E como fiz no vídeo passado, ressalto: teologia, o mais precioso dos estudos, como já expliquei também no outro vídeo, devido ao seu alcance temporal. Diferente dos outros assuntos, que apesar de serem importantes, são efêmeros, a teologia trata de toda uma eternidade. Vamos lá, conhecendo a Bíblia. É imprescindível que eu diga, a priori, que a visão que eu vou passar a respeito da Bíblia é simplista, certo? É uma visão até um tanto quanto coloquial. Eu não vou ser profundo, não vou ser acadêmico propriamente dito. É só para embasar alguma coisa, só para que tenhamos o mínimo de básico para compreender alguma coisa no que diz respeito aos estudos teológicos. Bem, dentro dessa visão simplificada, o que seria a Bíblia? Bíblia é uma palavra proveniente de Bíblia, que é uma palavra grega. E a palavra grega Bíblia é o plural da palavra Biblion. E Biblion significa livros. Logo, se Bíblia é plural de Biblion e se Biblion significa livros, podemos entender que Bíblia significa muitos livros, coleção de livros. É exatamente isso que a Bíblia é. Poderíamos dar a definição: a Bíblia é uma coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo, certo? Bíblia é uma coleção de livros. Chamamos de Bíblia Sagrada porque essa coleção de livros são considerados por nós cristãos como sagrada. Lembrando que nessa definição ficaria mais interessante se ao invés de texto fosse colocado livro. Ou seja, a Bíblia é uma coleção de livros ao invés de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo. Agora, minha consideração a respeito dela. A Bíblia é o conjunto de livros considerados como divinamente inspirados, organizados em uma única coleção, ou seja, conjunto estabelecido, indeletável, insubstituível e inacrescentável do cânon sagrado. Observe na minha consideração que eu falei que a Bíblia é um conjunto já estabelecido. Ou seja, o número de livros que compõem a Bíblia já está encerrado. O cânon já foi encerrado, já foi fechado. Nós não podemos deletar nada dali. É indeletável. Ou seja, eu não posso retirar um livro daquele conjunto. Está errado. E também eu não posso substituir. Se o cânon está fechado, ele é insubstituível. Eu não posso tirar um livro da Bíblia e acrescentar outro em seu lugar. E também não posso acrescentar nada porque ele é inacrescentável. Ou seja, eu não posso colocar algo a mais ali, um livro a mais, certo? O cânon sagrado já está totalmente formado. Bem, continuando essa nossa conversa, poderíamos falar o que é cânon, porque no slide passado nós falamos a respeito dele, mas não explicamos. Cânon é basicamente a lista de livros considerados como inspirados, certo? Agora, cabia uma vírgula aqui porque são inspirados são considerados inspirados pela Igreja de Jesus Cristo, mas a inspiração é de Deus, certo? Ou seja, o cânon sagrado é a lista dos livros considerados inspirados por Deus pela Igreja de Jesus Cristo. E o que não for considerado inspirado por Deus é chamado de apócrifo.
Livros apócrifos são aqueles que não são inspirados, apesar de poderem ser úteis quanto a conhecimentos históricos, quanto a conhecimentos sociológicos, quanto a conhecimentos filosóficos, entre outros. Ou seja, não é considerado como sagrado, não é considerado como inspirado, então não faz parte do cânon sagrado, é considerado como apócrifo. Agora, conhecendo a estrutura organizacional da Bíblia propriamente dita, poderíamos dizer que a Bíblia está dividida em duas dimensões, em duas dispensações. Nós temos o Antigo Testamento, que trata-se da dispensação veterotestamentária, composta por 39 livros que foram escritos por profetas, por líderes espirituais, por monarcas, que seriam os reis, por levitas, pessoas que tinham funções de louvar a Deus nos templos e etc. E temos o Novo Testamento, que trata-se da dispensação neotestamentária, contendo 27 livros escritos principalmente pelos discípulos de Jesus Cristo. E os 39 livros do Antigo Testamento, com os 27 livros do Novo Testamento, totalizam 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Ratificando que, no Antigo Testamento, nós tratamos da dispensação da lei. No Novo Testamento, nós tratamos da dispensação da graça. O Antigo Testamento é mais focado ao povo de Israel, apesar de ser totalmente útil e totalmente aplicável dentro da exegese do Novo Testamento a nós enquanto igreja, certo? Ele não pode ser descartado, mas trata-se da lei. Já o Novo Testamento é graça, é mais abrangente, trata de todo o mundo, certo? Dispensação da graça. Bem, o Antigo Testamento, como nós já vimos, tem o seu cânon sagrado, tem a sua lista de livros considerados inspirados, terminados em 39. E esses 39 livros do Antigo Testamento estão dispostos em ordem. E esta ordem, esse agrupamento emparelhado, ele é espelhado na Vulgata Latina. E a Vulgata Latina, por sua vez, está espelhado na Septuaginta. Septuaginta esta que é representada pela sigla LXX. L, que quer dizer 50, X, que quer dizer 10. Ou seja, temos um L, 50 e 2X, 20, totalizando 70. E por que 70? Porque foram 70 tradutores, 70 homens que, debaixo de muito esforço e ajuda de Deus, traduziram o Antigo Testamento, que está em sua maioria em linguagem hebraica, para o grego koiné. Então, Septuaginta é isso. É uma tradução feita por estes 70 homens do hebraico para o grego, isto do Antigo Testamento, certo? Essa tradução do Antigo Testamento. Agora, como está disposto esses livros do Antigo Testamento? Nós temos uma certa taxonomia no Antigo Testamento, porque existem certas divisões pré-estabelecidas de livros, certo? A primeira divisão que nós encontramos é a lei, Torá ou Pentateuco, como queira chamar, que são aqueles 5 primeiros livros escritos por Moisés. Nós temos Gênesis, que é o livro das origens, Êxodo, que é a saída, a migração do povo do Egito, Levítico, o livro da santidade, os rudimentos da vontade de Deus manifestado ao povo, Números, esse livro quantitativo, não é isso? Deuteronômio, apesar de ser inspirado, Deuteronômio, esse livro que trata de fazer uma revisão geral sobre todos esses livros precedentes. Enfim, esta primeira divisão é chamada de Pentateuco, de Torá ou de Lei. A segunda divisão são os livros históricos. Temos entre eles Josué, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Lembrando que, apesar destes livros serem históricos, eles têm sim grande inspiração divina, certo? São históricos porque retratam em si, em sua própria essência, a história do povo, certo? Certos acontecimentos importantes no desenrolar da trajetória do povo de Israel, mas eles trazem em si verdades inspiradas por Deus. Além dos livros históricos, nós temos aqueles chamados poéticos e de sabedoria. Por exemplo, Jó, um livro saturado de sabedoria da parte de Deus. O sofrimento deste homem, Jó, é retratado, mas encontramos nele também
uma manifestação sobrenatural de entendimento do mundo, do universo, uma capacitação de sabedoria sobrenatural da parte de Deus. Temos Salmos, que é um livro extremamente poético, um conjunto de 150 hinos e poesias composta por vários homens ao longo da história, todos inspirados por Deus, criaram composições para manifestar sua alegria, sua gratidão, sua tristeza, seu descontentamento, sua aflição ao Deus dos céus. Provérbios, o livro de extrema sabedoria, assim como Eclesiastes, ambos escritos por Salomão. Cantares de Salomão, propriamente dito, não confundir com Cânticos, é Cantares de Salomão, que trata desse relacionamento conjugal de Salomão com sua amada, mas é inspirado, é símbolo de toda esse relacionamento que Jesus Cristo tem com a igreja. Depois dele nós temos os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Agora eu gostaria de lembrar que estes são chamados de profetas maiores, não porque são melhores ou não porque foram mais usados ou mais santos que os demais profetas. Eles são chamados profetas maiores porque a sua produção textual durante o ministério foi maior que os demais. Ou seja, eles deixaram mais registros escritos. Por isto são chamados de profetas maiores. Depois deles temos os profetas menores. Temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, e assim nós fechamos o cânon do Antigo Testamento. Todos estes livros têm as suas peculiaridades. Deus usou a cada um deles em momentos diferentes. Claro, alguns são contemporâneos dos outros, mas usou com o mesmo fito, com o mesmo objetivo de conduzir o povo de Israel a eles, de conduzir a Deus, ou seja, de conduzir a voz de Deus ao povo, de manifestar por vezes o seu descontentamento, por vezes as suas promessas de futuro bem, enfim. Mas, apesar de todos terem o mesmo objetivo, todos eles foram usados de maneira diferente, todos eles com suas próprias particularidades, com suas próprias peculiaridades. Todos eles revelam importantes verdades de grande crescimento espiritual. Depois dos profetas menores, nós encerramos esse Antigo Testamento, mas é interessante dizer que nós temos certa observação a fazer, porque no Antigo Testamento hebraico nós não temos 39 livros. E por que isso acontece? Porque foram acrescentados à nossa Bíblia, a que nós temos aqui no Brasil alguns outros livros? Não foi isso que aconteceu. Eles têm uma quantidade menor de livros, no final de tudo totalizou-se 22, por quê? Porque eles fizeram a união de livros. Nós temos 1 e 2 Samuel separados, foi unido para eles 1 e 2 Samuel. Uniram 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas e fizeram a fusão dos 12 profetas menores. E posteriormente, para fechar o número de letras do alfabeto hebraico, eles uniram o livro de Ruth ao livro de Juízes e o livro de Lamentações ao livro de Jeremias, e assim totalizaram 22, fechando este cânon. São os mesmos livros da Bíblia que nós temos no Brasil, a única coisa que houve foi a junção de livro a livro. Bem, essa é a visão geral, simplificada do Antigo Testamento. Espero que tenha sido útil, pelo menos para ter uma visão bem básica a respeito dele. Espero que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus nos ajude, pela sua graça, que Deus nos abençoe.